Fala, meninas e lindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para este canal aqui. Bom, como você provavelmente já leu no enunciado aí, já sabe do que se trata. Porém, né, eu tenho que explicar como o meu podcast vai funcionar. Se é que eu posso chamar ele assim, mas vou chamar de qualquer forma. Bom, diferentemente dos podcasts que estão em alta aí no momento, eu não vou aqui trazer uma pessoa para ficar conversando com ela, né, batendo papo como se fosse amigo, uma resenha e tal, falando sobre várias coisas. Não. O meu, eu vou escolher um assunto e vou falar sobre esse assunto do começo ao fim. Vou passar meu ponto de vista, minha maneira Mateus de enxergar algum determinado assunto, né? Pode ser que sim, eu traga de repente alguém, né, vez ou outra, para conversar sobre esse assunto comigo, tal, ver o ponto de vista dessa pessoa, tal. Mas do começo ao fim vai ser um único assunto, né? Também vale a pena também falar aqui, antes de mais nada, que se por acaso você me vê olhando para um lado, para o outro e tal, não fique assustado, eu não sou maluco, é porque eu tenho dificuldade de olhar diretamente para a lente, eu tenho essa dificuldade. Porém, se eu de repente estiver olhando para baixo, é porque eu posso de repente estar lendo alguma coisa, porque eu tenho uma memória um pouco ruim, minha memória realmente não funciona muito bem para certas coisas, eu não consigo memorizar, então eu tenho que anotar algumas coisas para poder lembrar, né? Como eu vou falar meu ponto de vista, então eu tenho que trazer embasamentos para poder, né, ratificar o porquê eu penso dessa forma sobre algum determinado assunto. Então pode ser que tenha alguma coisa anotada, eu olho para baixo para poder falar. Então é mais ou menos isso. Vamos lá então, dando início. Bom, para este podcast, eu decidi falar sobre o tema pensão alimentícia, né? Só para começar assim devagarzinho e tal. É um assunto que vira e mexe aparece, né, nos noticiários, né, principalmente quando se trata de gente famosa, né? E eu tenho alguns ponderamentos sobre esse assunto. Então, bom, Matheus, o que você acha, o que você pensa sobre pensão alimentícia? Bom, eu acho que às vezes ela é um pouco injusta, né? Mas com isso eu quero dizer que eu acho que ela não deveria existir? Negativo, né? É uma lei que realmente tem que existir, tem que ter. Só que acredito eu, na minha maneira humilde de enxergar, que às vezes a forma com que ela é aplicada é um pouco injusta para um dos lados, né? E eu vou começar aqui a falar, né, algum dessas situações que eu acho que são injustas, que deveriam ser, né, ou revista na lei, né, deixar um pouco mais claro, ou a pessoa, né, o juiz, a autoridade que está ali, né, de frente, ter, né, um pouco mais, uma forma um pouco mais sucinta, inteligente de ver isso, né. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser, né, mas, bom, de qualquer forma, vamos lá. É, assim, primeiro exemplo do que eu acho que às vezes ela é um pouco injusta, né? O casal tem um filho e tal, separou, a guarda ficou com a mãe, né? E aí o pai tem que pagar a pensão alimentícia da criança. Supondo que o pai, né, ganhe 100 mil por mês, é o salário do pai. Né? Aí o juiz vai lá, faz tudo e vê que o valor justo é 20 mil reais, né? É um valor justo para uma pensão alimentícia de uma criança. Apesar de eu também achar um dos pontos injustos, né, de repente o valor, né? Muitas vezes eu acho que o valor muito alto é um pouco injusto também, mas isso eu vou falando ao longo do vídeo. Se atendo a esse primeiro momento, então o cara estipulou 20 mil. Beleza, o cara foi pagando 20 mil, tal, blá, 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 blá. A gente sabe que dinheiro é uma coisa completamente volátil, né? É uma coisa completamente que às vezes foge da nossa sala, às vezes, né? Principalmente quando a pessoa não tem, um planejamento financeiro ali adequado. Então, às vezes, de um mês para o outro, né, você simplesmente tem um declínio, às vezes, na sua renda. Né? Isso acontece, a gente vê por aí o tempo todo. Então, vamos supor que esse cara que ganha 100 mil e paga 20 de pensão alimentícia, de um mês para o outro passa a ganhar justamente 20 mil. Né? Ele teve algum problema financeiro dele lá e agora o dinheiro dele é esse, 20 mil. Poxa, é humanamente possível o cara ganhar 20 mil e dar 20 mil justamente de pensão alimentícia para o filho. Aí você vai falar para mim, Matheus, mas é por isso que tem a revisão. E é esse ponto que eu quero chegar, a revisão. Eu acho que a forma que a revisão, né, é aplicada às vezes, né, o caminho até se chegar à revisão é um pouco injusto. Por quê? Porque muitas das vezes, como eu estava dizendo, o cara ganhava 100 mil, passou a ganhar justamente o valor que de repente ele paga de pensão para o filho, 20 mil, e aí ele entra de pedido de revisão. Só que para a justiça, enquanto essa revisão não for feita, ele é obrigado a pagar esse valor. Esse valor fica se acumulando, né?
Mas o cara não tem como pagar. Como é que o cara ganha 20 mil por mês e vai pagar 20 mil de pensão pro filho? Aí só se você quiser botar o cara como mendigo na rua, né? E beleza, tudo bem. Mas não é esse o caso. Isso já não seria justo, né? Então, né? Enquanto o cara aguarda essa revisão, né? O cara tem que continuar pagando esse mesmo valor. Isso é totalmente errado, né? E aí acaba acontecendo a gente às vezes ver notícias como essas na televisão, por exemplo, o mendigo, né? O personagem que o Carlos Silva fazia no Pânico na TV, né? Dado momento aí ele teve problema com isso, né? Ele tinha uma mulher, separado e tal, o filho ficou com ela e ele pagava uma pensão para essa criança, né? E aí, dado momento, ele teve esse declive na renda dele, não poderia mais pagar aquilo, né? E aí entrou o pedido de revisão. Só que o pedido de revisão dele, pelo que eu vi nas matérias, levou 5 anos, né? Ele ficou 5 anos esperando pela revisão. E como eu disse, de acordo com a justiça, independente dele ter entrado com o pedido de revisão, ele teria que continuar pagando aquele valor que foi estipulado. E aí com isso ele ficou com uma dívida de 685 mil reais, né? Um dinheiro que é injusto, que ele não poderia pagar porque ele não tinha mais aquela renda. Mas a justiça não enxerga dessa forma, né? Então eu penso assim, poxa, o cara tinha uma situação financeira, pagava, né, uma pensão de acordo com aquela situação financeira. Ele teve um problema de renda dele, né? Poxa, entra com pedido de revisão, mas, né, assim, pô, o cara continuou pagando algum dinheiro dentro daquela realidade financeira nova dele, eu acho que tinha que ser desconsiderado esse valor antigo, né? Então, supondo, o cara ganhava 100 mil, passou a ganhar 20 mil, a pensão era de 20 mil, ele não poderia pagar mais, entrou com pedido de revisão, e aí vamos supor que ele, né, vou pagar 2 mil, 3 mil aqui, é o que eu posso pagar, tal, vou pagando até sair a revisão. Eu acho que a partir daí, né, esse valor tinha que ser desconsiderado. Eu acho que eles deveriam sim dar como punição e continuar, né, cobrando esse valor, né, da pessoa, caso a pessoa largasse de mão, né? O cara pagava a pensão e aí teve o declive na renda dele, parou simplesmente de pagar e ficou aguardando, né, a revisão. Não tem como isso, né? A criança está ali, a criança não vai entrar no modo pause como se fosse no videogame e ficar aguardando a revisão. Os custos vão continuar. Mas se o cara pelo menos, né, entrou com um valor, né, de acordo com a realidade nova dele, beleza. Agora se não, tudo bem. Mas não acontece isso, né? No caso do Carlinhos ainda teve outras coisas, teve um momento que realmente ele parou, né, de pagar a pensão, porque ele se sentiu injustiçado, né? De acordo com ele, a ex-esposa, né, não deixava ele ver o filho, ele chegou a ficar 10 meses sem ver o filho dele, então deliberadamente ele se sentiu injustiçado, parou de pagar, né, a pensão, né, no caso dele. Mas em alguns casos o cara continua bancando, né, o dinheiro, mas de acordo com a nova realidade dele, mas mesmo assim fica com essa dívida, né, no colo dele. Então, eu acho que essa forma é um pouco injusta. É uma coisa que deveria ser mudada, no meu ponto de vista, dessa forma que eu disse. O cara continuou pagando um valor, tem que ser desconsiderado o valor antigo, entendeu? Não teria que cobrar isso, deixar isso acumular, entendeu? Como se o cara estivesse devendo. O cara simplesmente não tem como mais pagar aquilo, né? É a realidade dele, nova. Né? Isso também aconteceu, por exemplo, com Giba, né? Um jogador de vôlei, ex-jogador de vôlei, né? Ele foi um dos atletas, né, mais top do Brasil, no vôlei principalmente, e em dado momento, né, ele não tinha mais a condição de pagar a pensão que ele pagava. No caso dele, ele pagava uma pensão de 54 mil reais por mês. Né, 54 mil reais por mês é o que ele pagava, mas ele estava no auge dele, então ele podia bancar esse valor. Apesar, como eu disse na minha humilde opinião, que eu acho esse valor injusto por si só. Independente se ele poderia bancar, eu acho que 54 mil, né, de pensão para uma criança é injusto, mas eu vou falar daqui a pouco. E, em dado momento, né, como todo atleta, chegou o fim da carreira, tal, né, como eu disse, a pessoa não tem um planejamento financeiro, né, e aí caiu a renda dele, né, e aí parece que ele passou a pagar 15 mil, né, em dado momento, e depois não conseguiu mais bancar os 15 mil, desceu para 6 mil, mas ele entrou com os pedidos de revisão, só que mesmo assim ele ficou com 300 mil de dívida, de acúmulo, né, tanto que ele teve que pegar 90 mil reais emprestado com amigos para somar com o dinheiro que ele tinha, fez 150 mil, se eu não me engano, e aí ele pagou parte dessa dívida, 150 mil, mas pegando 90 mil emprestado com amigos, pô,
Isso está longe de ser justo. Né? Isso não deveria acontecer, principalmente no caso dele. Ele pagava 54 mil, mas passou a pagar 15, depois desceu para 100 mil. Né? Então, poxa, o cara continuou pagando, ele não pagou para a criança, é só que ele não poderia mais bancar aqueles 54 mil que ele bancava antes. Né? Então, porra, era justo o cara ter que se humilhar a esse ponto de envolver terceiros, de pegar dinheiro emprestado com amigos, né, e tal. Então, poxa, isso deveria ser revisto, ou pelo menos os juízes deveriam pensar dessa forma, né? E porque quando acontece isso, né, que o cara começa a dever, mesmo ele entrando com pedido de revisão, e mesmo ele continuando pagando um valor, entra com pedido de prisão dele, porque ele parou de pagar. A justiça entende assim, ele parou de pagar, entra com pedido de prisão, mas o cara tá lá pagando o valor, né, continuou pagando algum valor, né, entrou com pedido de revisão para poder, né, rever o valor que ele pagava, mas assim, parece um pedido de prisão contra o cara. Então, pô, isso é muito injusto com uma pessoa, entendeu? Aqui também eu quero deixar claro que eu não estou julgando um ser humano. Por exemplo, no caso do Giba, né, ele se separou da esposa porque a esposa, né, descobriu várias traições, ele fez muita coisa errada e tal, mas isso é uma coisa à parte, né? É justo ela se separar dele tendo em vista tudo o que ele fez com ela, mas, né, isso não quer dizer que o cara também, né, nessa esfera tem que ser humilhado dessa forma. Né? É uma questão até porque o filho é dos dois, né? A obrigação de criar dos dois. Então, por exemplo, no caso dele, né, que é aí que eu digo que eu acho ruim quando é valor muito alto. Porque, pô, é sério que você, para criar uma criança, precisa de 54 mil? Tudo bem, era a realidade dele como jogador e tal, mas, tipo assim, pô, se a criança quer ter uma realidade de 54 mil, então a criança fica com a pessoa que tem essa realidade de 54 mil, né? Ah, mas aí o cara às vezes é muito ocupado, não vai ter como cuidar das crianças e tal, então a melhor opção é ficar com a mãe, que vai ter tempo, que vai estar ali junto e tal. Tudo bem, mas aí, pô, é sério que você... 54 mil é o custo que os filhos, ele, no caso dele era 2 filhos, que os 2 filhos dele tinha mensalmente? Isso é humanamente possível. Uma pessoa que gasta 54 mil com 2 crianças num mês, independente do quanto que ela ganha, isso não tem nada que justifique isso. Né? Se a pensão, o nome já diz, pensão alimentícia, né? É para cuidar da alimentação da criança, né? Da educação, da saúde. É para isso que serve a pensão alimentícia. Pô, que alimentação, que escola, que saúde é essa que custa 54 mil por mês? Né? Pô, e com quanto entra, por exemplo, a mãe? Quanto que ela banca disso? Pô, com 54 mil, você banca as 2 crianças da banca a mãe. É justo um cara que se separou de uma mulher, né, bancar a vida dos filhos, beleza. E ainda bancar a vida da mãe, porque, fala sério, pelo amor de Deus, com certeza essa mulher, né, usufruía desses 54 mil também. E isso eu não acho justo. Eu acho que o dinheiro tem que ser para as crianças. Então, pagar a escola, pagar um plano de saúde, pagar, claro, umas vestimentas ali, roupa, coisas comuns, mas, pô, 54 mil, sabe? Porra, eu acho que, por exemplo, uma criança dessa aí, você pagando colégio, tudo mais tal, 12 mil por mês é que deve gastar com uma criança dessa. Né? Uma criança de um padrão desse, assim, se for pegar mesmo ao pé da letra, pensão alimentícia, pô, se pagar o colégio, pagar o plano de saúde, né, em algumas coisinhas a mais, vai gastar uns 12 mil com uma criança dessa. 54 mil, para mim, é humanamente possível. Com certeza, a ex-esposa, usufruía muito desse dinheiro. E aí eu não acho justo, porque, por exemplo, no caso dele, ele se casou com uma outra mulher. Então, pô, é justo ele bancar a vida da ex-esposa, tendo já uma outra mulher na vida dele, mesmo que ele não tivesse, mas seria justo a ex-esposa usufruir de um dinheiro desse, né? Enquanto ele tem uma outra esposa, uma outra mulher, tem uma vida dele para seguir. No caso dele, ele teve uma outra filha com essa esposa, né? Com a esposa atual. Então ele tinha uma outra criança junto dele para cuidar. Pô, imagina, o que é isso? Então, por exemplo, né, na reportagem que eu vi, parece que o custo das crianças mensal era justamente 13 mil, entre colégio, alimentação, saúde e tal. Era justamente 13 mil. Então, onde ficava o resto dos 54 mil, o restante do dinheiro que sobrava? Né? Então, pô, não é justo. E no caso dele ainda, a esposa foi morar na Romênia. Né? A esposa foi morar na Romênia. Então, tipo assim, pô, só porque ela foi morar na Romênia, ele tinha que pagar 54 mil, ele praticamente estava custeando a vida deles toda lá. Se a mulher se casasse com outro cara, fosse namorar com outro cara, ele estava praticamente bancando uma outra família do dinheiro dele.
Então, tipo assim, isso é completamente injusto. Eu acho que uma pensão alimentícia não deveria passar, assim, dos 15 mil reais. Eu acho que tinha que ter um teto, entendeu? 15 mil reais. Porque a criança não vai deixar de aproveitar, de desfrutar, né, do luxo que o pai ou a mãe, de repente, tem. Entendeu? Quando a criança tiver com um pai que paga a pensão, ela vai desfrutar do luxo dele. Se o cara é milionário, voa de avião particular, tudo mais, ela vai ter tudo isso quando tiver com o pai, né? Agora, se ela mora com uma mãe, com uma avó, com uma outra pessoa, né, não é justo o pai ter que bancar uma vida, né, milionária para essas outras pessoas que vão estar com a criança. E é com certeza o que acontece. E o que mais tem? Existem casos de pensão que o cara banca 100 mil reais de pensão. Né? Na internet é fácil você ver notícias assim. Bancar 100 mil reais de pensão. Pô, porra de criança é essa? Precisa de 100 mil reais por mês para sustentar a alimentação, médico. Só se for uma criança completamente doente, nasceu com todas as doenças do mundo, né, para ter um plano de saúde incrivelmente caro, e estuda lá na Lua, junto com os ET, com alienígena, para poder pagar uma mensalidade de colégio tão cara assim e, porra, come, sei lá, mano, come caviar vindo do Sol, de Marte, sei lá da onde. Então para mim não justifica. Eu acho que tinha que ter um teto, assim, um limite de pensão alimentícia. Vai pagar aquele valor que vai custear o básico, o essencial, né, da formação daquela criança, né? O restante é bônus. O restante, quando tiver com o pai é milionário, viaja para Dubai, vai com o pai vai custear, vai pagar, vai bancar tudo, entendeu? Então, eu acho que tinha que ser assim. Então, para mim, esses são dois pontos que eu acho completamente injusto, né, na pensão alimentícia. Continuando ainda com o Giba, por exemplo, outras coisas só para agregar, né, ele perdeu contratos publicitários que ele tinha, né? Ele tinha os contratos publicitários dele, né? Ele perdeu esse contrato publicitário porque as marcas, né, ficaram incomodadas, né, com toda essa exposição negativa, digamos assim, né? E a rescisão desses contratos foi para a mãe, para pagar também essa dívida de 300 mil que estava acumulada. Então, pô, o cara já não ganhava mais o que ele ganhava, né? Uma das fontes de renda dele foi cancelada. E o dinheiro vai direto para a mãe para pagar uma dívida de uma coisa que ele nem tinha como marcar. Então, pô, sabe? É meio esquisito, é meio esquisito. Eu acho que, assim, pra mim nada me convenceria do contrário do que eu tô falando. Né? Como eu disse, no caso dele, pô, a mulher morando na Romênia, já tinha um outro marido, sabe? O custo das crianças era esse de 12, 13 mil entre colégio, alimentação, né, saúde e tal. Então, pô, nada justifica 54 mil, nada justifica, né? E, pô, o cara perder tudo isso, né? Ele tava ganhando, na época, né, 25 mil por mês, né? Ele mesmo expôs isso, que o salário dele era 25 mil por mês, né? E ele tinha uma outra mulher e tinha um outro filho. E mesmo assim ele pagava 6 mil, né, todo mês para as crianças, que era o valor que ele achava justo dentro do novo poder aquisitivo que ele tinha. 6 mil ele bancava. Então, assim, eu acho que deveria mudar, entendeu? Essas coisas deveriam ser revistas para realmente ficar uma coisa justa. Tem que ser justo para todos os lados, seja mulher, seja homem, entendeu? Tem que ser justo, independente da pessoa. E como eu disse, o Giba traiu, fez um monte de merda e tal, acabou com o relacionamento dele. Isso é uma coisa à parte, né? Tava completamente errado em tudo que ele fez, né? Mas, porra, não é por isso que o cara, nesse âmbito, tem que passar por tudo isso. Eu acho muito errado. Muitas vezes acontece também divisão de bens, mas aí esse pode ser um assunto que eu vou falar para um outro podcast, né? Tem algumas coisas também de divisão de bens que eu acho completamente errada, equivocada. Mas no caso da pensão alimentícia, é isso. Eu acho que tinha que mudar esses pontos para realmente ser uma coisa justa, para realmente ser uma coisa que cumpra o objetivo, que é dar o básico para a criança. Realmente, pai e a mãe, eles têm responsabilidade com a criança e os dois têm que arcar juntos com essa responsabilidade, mas tem que ser juntos, né? Então, como eu citei no exemplo, pô, quando um cara pagava 54 mil por mês para a pensão dos dois filhos dele, né? Tu acha que essa mulher contribuía com algum dinheiro? Qual era a obrigação dessa mulher se ela já tinha 54 mil para sustentar a criança? Eu tô maluco? Será que não dá muito bem para você sustentar pelo menos umas 20 crianças com 54 mil reais? Então, com certeza ela não bancava nada. Com certeza ela sustentava as crianças e ainda sustentava a vida dela com esse dinheiro. Na Romênia,
né? Então, esse é um exemplo, né? Tem vários outros exemplos aí que acontecem, né? Mesmo se morasse no Brasil, eu não acharia justo pagar 54 mil, entendeu? Mesmo se ela morasse no Brasil, eu acho que não seria justo, né? Então, acho que deveria ser revisto isso. Bom, não vou ficar aqui me prolongando mais do que eu já me prolonguei. Eu sou uma pessoa que às vezes gosta de ficar falando, repetindo as coisas. Vocês podem ter percebido, né? Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostou também, o problema é seu. Tô nem aí, né? Mas sempre fique à vontade para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal, para ficar pertinho e saber toda vez que aparecer um conteúdo lindo e maravilhoso, né? Bom, meu canal ele é bem diversificado, então esse conteúdo agora é de podcast, mas eu vou publicar várias outras coisas diferenciadas além de podcast. Então eu acho que sempre vale a pena se inscrever, mesmo que você não goste. Eu acho, no mínimo assim, se inscreve por um ano, depois de um ano você vai lá e se desinscreve. Não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado, lindos e lindas!